hoje é feriado, né? Então, mais ainda que agradeço vocês terem tirado um tempinho para estar aí conosco, compartilhar um pouco de uma conversa, né? Como eu havia dito semana passada, este mês de outubro, a gente está dedicando a palestras, cursos, workshops, liturgias, voltados principalmente à compaixão e a um entendimento mais amplo do que é a compaixão. Uma das coisas, por exemplo, é o título dessa palestra: a neutralidade não leva a lugar nenhum. Porque, às vezes, não é raro, as pessoas acharem que, quando nós temos uma atitude compassiva no mundo, seria uma atitude apática, neutra, sem movimento, o que é uma visão absolutamente equivocada, considerando o conceito compaixão, mas, acima de tudo, quando nós entendemos que compaixão é uma qualidade inerente do ser humano, todos nós a temos, se nós a desenvolvemos, se nós as usamos no nosso dia a dia, obviamente que é um foro íntimo, é a escolha de cada um. Mas a qualidade, o potencial compassivo é presente em todo e qualquer ser humano. E mesmo alguns animais, nós também vemos isso. A Sociedade Italiana costuma dizer que compaixão é um verbo. O que ele quer dizer com isso é que compaixão é uma ação no mundo. Uma ação que tem como meta, como objetivo, como propósito, cessar o sofrimento. Ou seja, quando nós praticamos a compaixão, em linhas gerais, significa as nossas ações no mundo serem voltadas a reconhecer o sofrimento e usar o melhor de nós para pacificar as causas e condições que geram aquela experiência de sofrimento e proporcionar o oposto, que é uma experiência de contentamento. Contentamento longe do que é euforia. Contentamento significa uma alegria de viver, uma alegria, fazer as pazes com o mundo, fazer as pazes com tudo aquilo que pode estar naquele momento sendo causa e condição de sofrimento a outros. No entanto, existe também o conceito da autocompaixão. E esse seria, na verdade, a primeira atitude que nós devemos ter. A primeira educação interior. De reconhecer o seu próprio sofrimento. Muitas vezes, o sofrimento está oculto em prazeres. Só que esses prazeres são extremamente temporais e na cessação deles surge uma experiência de sofrimento, de solidão, de dor emocional e assim por diante. Eu não vou falar muito sobre isso nessa palestra. Eu, como instrutor do CBCT, do Treino da Compaixão na Abordagem Cognitiva, aliás, abrindo parênteses ao comercial, nós vamos estar tendo a 32ª edição do CBCT esse ano, agora no feriado de novembro, ou seja, começa no sábado, dia 30, 31, domingo, 1, segunda-feira, 2, terça-feira. Então, já foi feito comercial. Quem tiver interesse de saber mais, por gentileza, procure, entra na Simpla, todas as explicações estão ali, ou na nossa página do Mosteiro. Mas, como instrutor do CBCT, eu passei
a adotar o nome autocuidado. Assim como também compaixão seria um sentido de cuidar do outro. Assim como a mãe cuida de seus filhos. Compaixão é muito inspirada na maternidade, na mãe. Não que o pai não tenha esses valores, mas em sentido, normalmente a gente usa a figura materna. Então, compaixão tem a ver, num sentido assim, bem secular, cuidar. E autocompaixão significa autocuidado. Mas por que eu estou falando isso numa palestra aqui como título? A neutralidade não leva a lugar nenhum. Eu explico. A maior parte de nós ocidentais, quando se aproxima do Dharma, do budismo, nós temos algumas dificuldades de entender o que é compaixão. Porque nós associamos muito facilmente a palavra compaixão com misericórdia, com piedade, com pena. E compaixão não é nada disso. Não no sentido do Dharma. Compaixão, verdadeiramente, no sentido do Dharma, significa, de uma maneira bem clara, assim, é o interesse legítimo para que todos os seres se tornem livres do sofrimento. Mas também nós temos que entender que a maior parte de nós cria seu próprio sofrimento. Aliás, no Dharma a gente fala claramente, experiências de felicidade, experiências de sofrimento são criações da nossa própria mente. Mas isso a gente fala em outros cursos, né? Recém tivemos o curso de Vipassana, onde isso foi abordado amplamente. Mas é importante nós sabermos isso. Simplesmente porque pergunte a si mesmo, quanto na sua vida, e se você lembrar hoje em dia da criança, né? Quanto na sua vida, principalmente na sua educação infantil, vamos pegar lá, principalmente na sua educação infantil, quanto em você foi despertado a inspiração, o interesse de cuidar dos seus colegas de sala? Quantas vezes, em sala de aula, seu professor usou do mecanismo da própria disciplina que ele podia estar dando, seja qual for, inspirar os alunos a perceber a dificuldade de um colega sobre determinados exercícios, sobre o que estava dando em sala de aula, uma coisa bem simples. Quanto nós fomos inspirados a nos movermos, a palavra é mover-se, porque compaixão é um verbo, é uma ação. Quantos de nós fomos educados desde pequeno? Eu estou falando de Fundamental 1. A nos movermos ao encontro da necessidade de um colega. E não que o professor devia falar, olha, você precisa ser mais generoso, você precisa ser compassivo, você precisa se interessar legitimamente pelo sofrimento do outro. Isso não pega a criança do Fundamental 1. Não é assim que a gente educa. Mas nós podemos ter atividades em sala de aula que promova esse movimento natural. Por que natural? Porque compaixão é inata ao ser humano. Faz parte. E nós vemos isso. Há várias pesquisas sobre isso. As crianças se movem nesse sentido. Naturalmente. O que cabe ao educador de sala de aula seria incentivar. Cada vez que ele vê um movimento desse, de alguma maneira, num linguajar lúdico, um linguajar pertinente àquela idade, mostrar quão positivo, quão construtivo aquela ação é. E, principalmente, que os outros alunos percebam o que estava acontecendo ali. Que o aluno que teve a ação, a iniciativa, perceber o bem que ele estava fazendo para o seu coleguinha e o seu coleguinha ter o regozijo de receber a ajuda do seu colega. Isso é tão importante. Porque hoje, como adultos,
há uma neutralidade muito grande em relação à necessidade do outro. Talvez porque a gente acha que determinadas ações façam parte da política pública e não da nossa prática coletiva como sociedade. Então, é muito mais fácil eu terceirizar uma coisa que seria, na verdade, uma grande oportunidade para cada um de nós, como seres humanos, nos desenvolvermos no sentido das nossas qualidades mais fundamentais. Nos é raro esse ato hoje em dia. Porque há uma preocupação muito grande consigo mesmo. Uma necessidade muito grande de correr atrás do próprio umbigo. E quanto mais nós corremos atrás do nosso próprio umbigo, mais nós sofremos. Mais nos sentimos isolados. Mais as coisas parecem tão difíceis de acontecer. Porque nos falta clareza do que é a interdependência. Então, muitas vezes, quando a gente fala neutralidade, não leva a lugar nenhum, porque nós somos, como sociedade, coletivamente, absolutamente interdependentes. Então, não adianta a gente isolar, tiver um bairro, uma comunidade, passando grandes dificuldades de higiene, de saúde pública, de transporte, de educação, e nós acharmos que aquilo não é um problema nosso, porque no nosso bairro tem saúde, tem infraestrutura, tem educação, mas não existe paredões. Por mais que se tentou construir paredões, grandes muros. Já está mais que provado que o vírus passa pelo muro. Por exemplo, a pandemia. Então, a pandemia, na verdade, tem sido para nós todos, ainda bem que ela está aparentemente diminuindo o seu vigor, mas certamente que foi um momento dessa grande reflexão do que nós estamos falando. Não há como construir muros. Historicamente, se construiu grandes muros. Ainda bem que alguns deles já vieram muro abaixo, provando exatamente que a humanidade ela vive, sobrevive pela sua união, não pela sua separação. Essa é a natureza da nossa humanidade, de sermos seres humanos. Então, como este mês está sendo dedicado a, por vários vetores diferentes, nós convergimos a uma mesma temática central, que é compaixão, e mais um comercial, não esquecendo que nesse próximo final de semana eu vou estar oferecendo ensinamento de um texto que vai ser a primeira vez que eu vou estar oferecendo ele aqui no Brasil, que é a visão da compaixão pela visão Mahamudra, ou Mahakaruna, e a sadhana usada vai ser a sadhana Chirensek. Todos estão convidados, não há necessidade de ter iniciação. Mas é um aprofundamento do entendimento sobre o cerne dos ensinamentos budistas no sentido Mahayana, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Mas tudo bem, isso faz parte do linguajar muito budista. Mas, enquanto atitudes, nós somos todos seres seculares. A nossa linguagem, independente da fé que a gente possa professar, ela independe, porque a nossa natureza humana, como eu já disse em outros cursos, a espiritualidade humana ela é a expressão das nossas qualidades mais fundamentais. E certamente que uma delas é a compaixão. Então, quanto mais nós viermos a exercer compaixão, a virtude da compaixão, e o fizermos com uma motivação e intenção muito bem colocada, e o que vai sustentar isso tudo é ética. Porque a ética, como eu sempre digo a vocês, num sentido bem claro, é sustentar uma vigilância
introspectiva, ou seja, nossa consciência, no sentido de que tudo que nós falamos, pensamos e fazemos jamais veio a ser causa e condição de sofrimento a alguém. Então, nós não somos seres neutros. Nós somos seres que intencionalmente cultivamos essa direção, cultivamos esse norte. Então, não há nada de neutro, muito pelo contrário. Não seria possível para nós permanecermos apáticos frente à injustiça, frente ao sofrimento, frente à discriminação, assim por diante. Quando nós praticamos compaixão, talvez a maneira como nós a praticamos, talvez para alguns ativistas mais, mais fortes, do engajamento ativista, a compaixão seja um movimento um pouco mais lento. Mas ela é contínua, ela é disciplinada e ela é norteada, sim, por uma visão muito clara. Por exemplo, talvez alguns professores, por temer, talvez impor aos seus alunos valores específicos e visões pessoais de mundo, prefiram se afastar da ideia de cultivar valores humanos com seus alunos em sala de aula. Mas isso, principalmente no Fundamental 1 e Fundamental 2, acaba deixando as crianças sem um norte. Porque é na escola que as crianças aprendem a viver coletivamente. Então, seria ali que esses valores da generosidade, da bondade, da compaixão, é o momento deles primeiro virem a experienciar isso. Se nós não, como educadores, não viemos a desenvolver habilidades que nos permita falar sobre valores humanos, o grande medo é usar a nomenclatura valores morais. Porque, quando a gente fala em valores morais, muitas vezes é visto como a imposição de uma visão particular de um professor sobre uma determinada ação, atitude, escolhas, preferências, e assim por diante. Mas não precisa ser feito dessa maneira. O que mais deve se inspirar os alunos é eles fazerem reflexões. E como eu digo, não importa se é Fundamental 1, Fundamental 2, o que importa é que esse exercício dessas qualidades humanas sejam feitas dentro do escopo da disciplina e do que aquela disciplina estiver sendo oferecido àqueles alunos naquele momento. E deixar que no próprio exercício coletivo da sala de aula, quando é distribuídas as atividades em sala de aula, que ali essas qualidades possam naturalmente ir surgindo. E que, claro, o educador valorize essas qualidades e tenha ele próprio a inspiração de incentivar e reconhecer, usar meios hábeis em sala de aula como um bom educador, para que os alunos venham a reconhecer as qualidades, não precisa nem ficar nomeando elas, porque no Fundamental 1, ficar nomeando elas não é o ponto. O ponto é a coisa mais bonita que tem, que é deixar que as crianças experienciem isso. Por exemplo, uma criança pequena vê uma coisa cair e ela vê uma pessoa procurando aquilo. Ela naturalmente vai pegar o que caiu e vai entregar àquela pessoa. É um ato natural da criança fazer isso. Você não vai falar, olha como você é compassiva e generosa para comigo. Não, essas palavras a criança não vai ter ainda todo um processo, uma estrutura cognitiva para desenvolver esse vocabulário. Mas se a gratidão for expressa com amorosidade, com acolhimento, com carinho, com ternura, com afeto, a criança vai perceber que aquela é uma atitude que constrói pontos positivos e construtivos. Mais tarde,
ela vai perceber isso, ela vai cultivar isso, ela vai começar a nomear isso, entender o conceito disso e assim. Mas o importante é que desde pequeno essas crianças aprenderam a valorizar isso. Do contrário, se nós não tivermos nenhuma ação como educadores, ficarmos neutros para não desenvolvermos em questões, né, polêmicas, nós fazemos a pior coisa que tem, que é deixar essas crianças ao vento. E aí elas podem se envolver nas suas próprias confusões da própria idade natural, principalmente na pré-adolescência e adolescência, e acabarem, né? A mídia não poupa nem um segundo, né, nas redes sociais para incentivar talvez valores totalmente antagônicos a isso que nós estamos falando. E aí, quando a gente for querer correr atrás, talvez seja tarde demais ou muito difícil de consertar. Então, eu estou falando nesse primeiro momento sobre crianças, estou falando sobre educação. E estou convidando a nós mesmos, com as nossas idades aqui de cada um, a refletir ao longo do quanto a gente consegue lembrar. Quantas vezes nós agimos segundo as qualidades que são tão fundamentais a nós seres humanos e que promovem experiências de crescimento positivo, construtivo. Uma experiência mais duradoura de comportamento e de realização humana. Quando que a gente consegue lembrar desde criança, nós, de alguma maneira, recebemos a inspiração sobre esses valores. De onde vinham essa inspiração? Como que nós, quando que nós, como e quando nós começamos a valorizar tais qualidades? Valorizar no sentido que na nossa própria experiência individual, no sentido que eu estou dizendo, de agirmos segundo essas qualidades e percebermos a resultante disso. E dizemos, olha, quando eu ajo dessa maneira, as coisas andam dessa forma. Quando eu ajo daquela maneira, as coisas andam daquela forma. Quando eu considero o outro, as relações humanas são construídas dessa maneira. Quando eu isolo o outro, eu tenho aversão ao outro. Como que as coisas se realizam? Porque, como eu estava dizendo, para nós ocidentais, muitas vezes, não é raro, quando nós nos deparamos com o conceito de compaixão, a gente não entende. Porque muitas vezes nós fomos educados, não por maldade, não é isso que eu estou dizendo, mas no mundo ocidental, o conceito de compaixão é novo. Então, já no Oriente, o conceito de compaixão é um modo de vida quase. Talvez, nas comunidades mais carentes, a compaixão seja exercida sem se saber que aquilo é compaixão. Mas ela acontece no movimento natural do autocuidado, do cuidar-se, do saber que coletivamente nós somos mais fortes e capazes de vencer as dificuldades do que na individualidade. Já nas esferas mais privilegiadas, o ego diz, eu fui capaz de construir isso é meu, eu sou isso. É uma dicotomia muito grande. Nas comunidades, não é raro eles pensarem que coletivamente eles são mais fortes. Apesar de toda a dificuldade, apesar de, enfim, toda a violência que existe ali dentro. Mas existe um pensar coletivo mais forte, mais presente, do que em outros níveis da sociedade, onde se constrói muros, grandes muros, altos muros, câmaras por todo lado. O que isso reflete? Medo. Então, se eu tivesse certeza que as minhas ações no mundo são positivas e construtivas, do que é que eu tenho medo? Então, o mal hoje
nesse momento da nossa sociedade, século XXI, nós temos uma sociedade com muito medo. Nós temos um número enorme de seres humanos em depressão. Nós temos um uso de drogas muito grande. Temos um alto índice de violência na juventude muito grande. Alguma coisa não vai bem. Mas eu acho que o ponto maior disso tudo, que é o tema que é da palestra, o quanto de nós estamos preocupados com isso. Quantos de nós, na microesfera da nossa atuação, como chefes de família, como empreendedores, como gestores, dentro desse micromundo, porque esse é um micromundo comparado com o macro, mas dentro desse lugar onde há minimamente uma possibilidade de conversa, de diálogo, quanto nós estamos preocupados na desconstrução desse medo, ou nós estamos mais preocupados em criar proteções ao nosso redor? Porque construir muros ao nosso redor, obviamente, que não vai surtir efeito nenhum. Aliás, isso já está mais que provado. Construir barreiras artificiais que nós denominamos, né, a separação geopolítica entre países, a pandemia veio provar que ela não tem fronteiras. E como que se constrói diálogos entre nações para que todos possam agir coletivamente? Só dessa maneira a pandemia seria controlada. Não é isso que a gente assistiu agora? Então, este mesmo raciocínio não devia estar sendo usado só no momento de crise e de grande medo, porque que moveu todo mundo a tentar falar com todo mundo, o medo. O medo de morrer. Mas morrer todos nós vamos. Ah, não tenha dúvida disso. Mas ninguém quer morrer cedo. Então, essa temática da neutralidade, ela é vista de uma maneira muito difícil de entender. Porque ser neutro é não tomar nenhuma postura. Ser o falso neutro é aquele que não age porquanto aquilo que ele entende como seu coletivo não está ameaçado. O resto, para aqueles de vocês que tiverem a oportunidade de ler minimamente Hermenêutica do Sujeito, de Michel Foucault, ou Biopoder e Biopolítica, mas o melhor está na Hermenêutica do Sujeito, porque existe uma coleção de aulas dele que vai falar sobre uma coisa muito importante no mundo de hoje, que é biopoder e biopolítica. Só quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender como que essas coisas são construídas e como que há, sim, a possibilidade de elas serem desconstruídas. Mas essa desconstrução não cabe a um, essa desconstrução cabe justamente quando nós nos movemos como coletivo em um bem comum. Por exemplo, pandemia. Houve todo um movimento em busca de um bem comum. Enquanto houvesse uma nação onde o vírus não estiver controlado, essa nação é foco. Essa teoria vale para qualquer coisa. Não somente para pandemias de vírus. Existem muitas outras pandemias, né? Que a gente pode fazer, é a analogia que eu estou tentando falar aqui. Isso, né? Então, em termos de compaixão, quando nós sentamos e meditamos em compaixão,
Quando a gente usa a palavra Mahakaruna, Maha significa grande, Karuna significa compaixão. Então, Mahakaruna significa grande compaixão, ou o grande compassivo, Chiranjeev, simbolizado por Chiranjeev. Quando nós falamos em Mahamudra, né, muda no sentido de caminho, de ação, Maha significa o grande caminho, a grande ação, ação transformadora, e assim vai. Mas quando a gente fala em Mahamudra, em Mahakaruna, nós estamos associando isso em dizer que o poder da grande compaixão, que seria a aspiração de que todos os seres viessem a tornar-se livres das suas experiências de sofrimento. Mas aqui, o ponto maior é entender o que é o sofrimento, qual é a causa do sofrimento, o que sustenta esse sofrimento, no sentido antagônico de qual é a aspiração fundamental de todo e qualquer ser humano, que é ser feliz. Mas por que esse mesmo ser humano que quer ser feliz, nessa ação da busca dessa experiência de felicidade, ele produz enorme sofrimento? Porque ele não entende essa questão da Mahakaruna. Porque mesmo que um empreendedor, vamos usar, um empreendedor tem um grande sonho, fazer um grande empreendimento. A primeira, mesmo que ele tenha todas as causas e condições materiais, ele depende daqueles que vão colocar esse sonho em ação. Sejam os facilitadores da construção, do movimento, de fazer aquele grande sonho empreendedor vir a existir. Se esse projeto empreendedor, ele tem como meta não só o ganho financeiro disso, o que não é nenhum problema, para que essa pessoa ganhe, para que ele possa reinvestir e assim continuar gerando empregos e assim por diante. Mas, nessa trajetória, ele deve entender a interdependência e durante a realização desse empreendimento, é que nem Lamdre. A palavra Lamdre, que é o cerne da filosofia budista, da escola Sakya, o cerne filosófico da escola Sakya, Lamdre significa o caminho e seu resultado. Isso significa dizer o seguinte, que o resultado não está no final do caminho, o resultado está no exercício do caminho. Então, a compaixão é um exercício no caminho. Não é um exercício como resultado final. É um exercício no caminho. E nesse caminho, em cada passo dele, o resultado já está sendo experienciado. Aqui não há neutralidade nenhuma. Então, quando um empreendedor tem um grande projeto, ele vai fazer um grande investimento, vai ser gerador de empregos e assim por diante, ele tem que, já do primeiro start disso tudo, no primeiro momento, se preocupar com o bem-estar de todos esses seres que estão colaborando na execução desse projeto. Não é dizer lá na frente muitos seres vão se beneficiar. Não. O benefício já tem que estar sendo experienciado desde o primeiro dia. É isso que garante o sucesso de um empreendimento, no sentido do Dharma. Porque não existe empresa que tenha maior sucesso do que a empresa onde seus funcionários se sentem felizes de estarem ali. Se sentem parte, se sentem responsável por cada movimento daquela empresa. E eles reconhecem que o seu patrão, na verdade, é um grande benfeitor. Porque ele está zelando por nós. Nós estamos zelando pelo empreendimento dele e, ao mesmo tempo, ele está zelando pela nossa saúde, pelo nosso salário, pelo nosso benefício, pela nossa saúde, e assim vai. Então, isso é o caminho, e no caminho o resultado já vai sendo experienciado.
Então, ficar neutro perante situações, seja elas quais forem, realmente não leva a nada. Muito pelo contrário. Quanto mais neutros nós formos, mais nós estamos deixando que a coisa ande, como a gente fala no português, né? Ao Deus dará. E lá na frente, quando a gente começar a experienciar o resultado, em forma de sofrimento, em nome de aflições mentais e assim por diante, não adianta procurar culpados. Esse é o nosso grande erro. Nós não assumimos responsabilidades pelas coisas que estão acontecendo. Porque a gente sempre pensa que alguém vai resolver o problema. Não cabe a mim resolver esse problema. Alguém vai resolver esse problema para mim. Essa é a postura mais apática que existe. Então, não há a sair desse marasmo da neutralidade frente às dificuldades, e as dificuldades estão presentes todos os dias, quer nós queremos ou não, as dificuldades estão presentes todos os dias. Quais são os meios hábeis que nós, né, usamos? Ser inteligente, inteligência, né, é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A pessoa pode fazer uso da sua inteligência e construir coisas magníficas. Ela pode fazer uso dessa mesma inteligência para fazer grande destruição. Então, a inteligência não é o ponto. O ponto é a que essa inteligência está a serviço. Aí entra a vigilância introspectiva. Aí entra a ética. Aí entra o reconhecimento dessas qualidades humanas que a gente está falando e qual a motivação e intenção de fazer uso disso. Eu costumo dizer, vocês já ouviram falar sobre isso, que o ser humano tem uma capacidade incomensurável de produzir conhecimento. Nós realmente temos uma capacidade enorme de produzir conhecimento. Falhamos em muito na habilidade de fazer uso do conhecimento produzido. Então, muita tecnologia produzida com um enorme potencial de beneficiar incontáveis pessoas, incontáveis seres, e de repente você vê aquele conhecimento sendo usado para destruir pessoas. É aí que eu digo, a inteligência, ela não é nem boa nem ruim. Porque a inteligência em si é um grande processador. Agora, a decisão de fazer uso daquilo que foi produzido através do conhecimento, fruto dessa inteligência, não. Aí isso é uma escolha. E quais são os elementos que se colocam junto para que a escolha seja feita? De novo, esse potencial aqui vai ser disseminado equanimamente ou vai só para pequenos grupos? Quem escolhe isso? Não é a roleta russa. É um ser humano que vai escolher. A quem que esse lote vai beneficiar, quem esse lote vai beneficiar, esse lote vai beneficiar. Aí está o ser humano. Aí está as nossas escolhas. Então, vou voltar lá para o Fundamental 1. Quantas vezes nós fomos, vamos lembrar como criança, na escola, Fundamental 1. Quantas vezes nós fomos incentivados a essas práticas de generosidade, de paciência, tolerância, equalidade, equidade? Quantas vezes nós fomos incentivados a ser afetuosos, acolhedores um com os outros?
no Fundamental 2, no ensino médio, na faculdade e nos ambientes de trabalho onde nós estamos hoje, ou mesmo no ambiente familiar, nós temos uma referência. Esse é o ponto. Nós temos uma referência que nos permite dizer: este caminho é o caminho do bem. O que é o caminho do bem? O que seria o caminho do mal? Ambos são caminhos e ambos são trilhados por seres humanos. O que é o caminho do bem? O que é o caminho do mal? Talvez, já pensou uma coisa assim bem louca? O caminho do mal, o caminho do bem, porque o caminho do mal destrói aqueles que não nos causam bem. Olha que caminho louco. Isso. Então, por que eu estou falando desta maneira? Porque se hoje nós temos dificuldades em reconhecer em autocompaixão, ou seja, autocuidado, se nós, quando meditamos, se nós percebemos dificuldades em encontrar essas qualidades em nós, generosidade, bondade, acolhimento, equalidade ou equanimidade, se nós temos dificuldades de encontrar isso em nós, não significa, em hipótese alguma, que nós não temos essas qualidades. O que significa é que elas não são facilmente reconhecidas. E se elas não são facilmente reconhecidas, é porque ou nós não estamos usando elas, ou de fato nós nem reconhecemos quando a usamos. Mas de fato, a única coisa que é certa é que essas qualidades estão em nós. Então, muitas vezes, talvez, as pessoas prefiram optar pelo caminho neutro por não saber exatamente o que ela tem para oferecer. Ou, por outro lado, que é muito comum, é a responsabilidade de assumir tal papel perante alguém, perante um grupo, perante a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos que a sociedade se mova, nós queremos que a sociedade melhore, nós queremos os direitos que nós temos, mas talvez a gente não esteja associando os deveres que nos garantem, esse é o ponto, os deveres que nos garantem os nossos deveres, os deveres que nos garantem os nossos direitos. É que nem, por exemplo, nós desassociarmos responsabilidade de liberdade. Mesma coisa. Quando a gente desassocia liberdade e responsabilidade, nós, na verdade, não estamos experienciando nenhum, nem outro. Nós estamos num vento de sorte, que nada está dando errado no sentido da experiência da liberdade. Mas quando algo diferente acontece, alguém vai ser responsável. Eu não consigo associar que a experiência que eu tenho todos os dias de vida nada mais é resultado, nada mais é do que o resultado da liberdade que eu entendo que eu tenho para fazer as minhas escolhas e ter as minhas ações. Só que cada ação tem sua reação, tem sua consequência, lei de causa e efeito. Então não há como desassociar uma coisa de outra. Não há como você ser neutro no mundo e esperar que todas as coisas aconteçam para você. Não tem como fazer isso. Talvez chamar o Gandhi para conversa, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu acho importante essa reflexão, principalmente nesse momento. Eu já disse no começo do mês, no começo desse mês, né? Quando eu falei sobre a nossa programação desse mês. Nós verdadeiramente estamos sentindo
estamos saindo da fase aguda da pandemia. Já há movimentos de abertura. Mas se nós, nesse momento, quisermos correr para, sei lá, recuperar o tempo perdido, a gente pode cavar em um buraco enorme. Aí que está liberdade e responsabilidade. Aí que está a ideia desse coletivo. Todo mundo quer viajar, todo mundo quer passear, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer resgatar seu fluxo financeiro através do seu trabalho, do seu ganho, da sua produção como empresário, e assim por diante. Normal. Mas nós devemos ter a coerência de entender que se todo mundo se movimentar com muita sede ao pote, pode ser que a gente acabe criando um novo problema. Mas, cada dia mais, parece que as coisas estão caminhando para um lugar melhor, né? Mas quem é que vai garantir essa caminhada? Não é um pensamento individual. O pensamento é um pensamento coletivo, de corresponsabilidades. Corresponsabilidades é uma outra maneira de nós entendermos interdependência. Nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Esse é o ponto. Cuide de mim, cuide do outro para cuidar de mim, né? Como Foucault fala, cuidar de si para cuidar do outro. Esse movimento, que queiramos ou não, ele acontece naturalmente. Então, neutralidade, ficar apático perante situações, o que nós temos que lembrar é de fazer uso dessa inteligência que a gente tem. Fazer uso da cognição que nós temos. Esse elemento da evolução humana tão importante. Que nos dá a habilidade de escolher entre reagir ou verdadeiramente agir com um propósito, sentido, significado. Essa é a grande questão. Esse é o grande benefício da cognição. Ou, quando a gente fala em Vipassana, como a gente falou durante o workshop, análise, olhar, analisar cada elemento e ir fazendo escolhas que nos permitam uma experiência lá na frente. Mas a experiência lá na frente, ela já é vivenciada em cada passo. Essa é a parte mais importante. Isso significa Lamdri. Eu usei esse termo tibetano, mas é que ele é muito coerente nesse momento. O caminho e seu resultado. O caminho e seu resultado. Muito importante. Isso nos leva bem longe da neutralidade. Nos leva a sermos pessoas, né, ativas, com propósito, sentido, significado, coerência e ética. Esse é o ponto. Então, como a gente está falando, né, de educação, e eu falei que muito da inspiração do que eu estou falando com vocês esse mês está no livro do Matthew Ricard, Evolução do Altruísmo, e essa fala, inclusive, ela está no capítulo 37, que tem como título Uma Educação Iluminada, né? Então, a única maneira que nós não caímos nesse abismo da neutralidade, primeiro é ter um sentido de responsabilidade por nossas próprias vidas e sabemos que somos o sujeito protagonista daquilo que nós sonhamos enquanto vida. Nós não podemos sentar no sentido coadjuvante, esperar que alguém realize a sua vida. Não tem nem como fazer isso. Nós somos protagonistas da nossa vida. Assim a gente também fala na saúde. Quando cada paciente assume ser o protagonista da sua cura, ele se cura muito mais rápido. Mas quando ele se deixa, ele se coloca na posição de coadjuvante, dê medicamentos, faça isso, faça aquilo, mas ele não se move na direção da sua cura. Muito mais difícil, muito mais demorado. Mas por que um paciente não se moveria no sentido da sua cura? Aí tem toda uma outra coisa que precisa ser observada. Uma delas é qual a motivação de continuar vivendo. Nós temos um corpo perfeito.
Nós temos inteligência perfeita, um corpo perfeitamente funcional. Tudo em nós está aqui, neste momento. Não há nenhum impedimento que nós verdadeiramente sejamos o protagonista da nossa vida, da nossa iluminação, no sentido budista. Ficar na neutralidade, por exemplo, não leva à iluminação. Buda meditou por 6 anos. E para quem olha de fora, parece que meditar é uma coisa parada. E não é. Meditar é esse caminho da descoberta interior, do reconhecer da sua própria natureza, de suas qualidades. E aí sim, disponibilizá-las com a visão correta, com, como diz a Bodhicitta, né? Com um propósito. Aí ninguém fica na neutralidade. Então é importante que nós venhamos a reconhecer isso. Né? Então, eu vou ler um pedacinho do livro, é um trechinho de Sua Santidade, Dalai Lama, que fala sobre educação. Aqui existem 2 maneiras de nós entendemos a educação. Uma é a educação formal, educação escolar, acadêmica, e a outra é a educação no sentido da vida mesmo. Nós observamos a nossa conduta perante a vida. Né? Mas ele fala no sentido mais acadêmico. Então, a educação não se resume em transmitir saber e as competências que permitem alcançar objetivos limitados. Ela consiste também em abrir os olhos das crianças para os direitos e as necessidades dos outros. Cabe a nós fazer as crianças compreenderem que suas ações têm uma dimensão universal e devemos encontrar um meio de fazê-las desenvolver sua empatia inata para que adquiram um sentimento de responsabilidade em relação ao próximo. Pois é isso que nos impele a agir. Na verdade, se tivermos que escolher entre virtude e o saber, a virtude seria certamente preferencial. O bom coração, do qual é fruto, é em si um grande benefício para a humanidade. Isso não ocorre com o saber. Então, uma coisa é a educação formal e a outra é educar as virtudes, no sentido de inspirar-nos. Nós estamos falando de inspirar as crianças, mas no nosso dia a dia, nas nossas relações como pais, como amigos, como empreendedores, como colaboradores dentro de uma empresa, quanto nessa relação nós cultivamos aquilo que nos é mais precioso e aquilo que nos é garantidores de uma vida feliz, se não as virtudes humanas, as qualidades humanas. O saber acadêmico, certamente que facilitem muito a nossa vida. Mas se esse saber acadêmico, essa inteligência, essa cognição, não estiver ancorada em valores humanos, para nos dar valores morais e éticos, essa inteligência, como disse alguns minutos atrás, o mesmo potencial que ela tem de produzir causas e condições de grande benefício e felicidade a todos os seres, ela também pode destruir a humanidade como um todo. Então, por isso que Einstein diz que se faz urgente, todo e cada um de nós, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, nossos funcionários, nossos filhos, nossos pais, seja com quem for, faz urgente nós resgatarmos as nossas qualidades humanas, os valores humanos. Sermos felizes em, de alguma maneira, nos sentirmos responsáveis uns pelos outros. Aí nós vamos voltar novamente no começo da conversa. Compaixão. A grande virtude humana que conduz um ser a se sentir, vamos usar uma palavra assim bem, privilegiado por poder ter alguém a cuidar, de poder ter a possibilidade de ajudar alguém.
pois quando nós nos direcionamos em ajudar outros, ajudar as outras pessoas, seja de que maneira for, que nós possamos ser úteis. A vida só faz sentido se nós sermos úteis. Se alguma coisa que a gente faz seja útil, seja de benefício a alguém. Se não, por mais gostoso que seja encostar no boteco e tomar cerveja gelada em dia de calor, no final do dia o boteco vai fechar, a cerveja vai acabar. E então, agora não tem nenhum problema em tomar uma cervejinha com o seu amigo, conversar com o seu amigo, tentar saber como ele está, como que pode ajudar, os dois construírem outras coisas legais juntos, fazerem trabalho juntos, enfim. A cervejinha foi só um momentinho ali de relaxamento. Ela em si não é o propósito, a causa e a condição. A causa, a condição e o propósito é de nós verdadeiramente termos interesse em fazer uso desse corpo, dessa inteligência e tudo isso que está disponível para nós em benefício do outro. Aí nós nos afastamos totalmente da neutralidade. A neutralidade, ela se anula por si quando surge em nós a grande virtude que no budismo nós chamamos de bodhicitta. Ou aquilo que sustenta o caminho do Bodhisattva. E as qualidades que sustentam o caminho do Bodhisattva são as 6 paramitas, cuja primeira delas é generosidade. Então, de uma maneira ou de outra, a gente pode se aproximar dessa conversa por vieses diferentes. Mas certamente que a neutralidade não faz parte disso. Então, quando nós tivermos assuntos difíceis a serem conversados, assuntos polêmicos a serem conversados, não tenha pena de enfrentá-los. Apenas observe qual a motivação e a intenção de estar inserido naquela conversa e o que você traz na sua caixinha de ferramentas. Você traz um coração bondoso, amoroso, equânime. Você reconhece que todos que estão sentados na mesa para aquela conversa são seres humanos. E, por assim dizer, eu não preciso ter medo deles. Não são bicho-papão. São seres humanos. E assim como eu, busca a experiência de felicidade. Busca a cessação da experiência de sofrimento. E a partir disso, nós temos uma jornada comum muito grande. Então, não é difícil conversar. A conversa se torna difícil quando nós ficamos ilhados nos apegos dos nossos preconceitos, dos nossos racismos, na desigualdade, ou seja, tudo aquilo que só existe algo que sustenta isso, que é o ego. O eu, o meu e o sou. Então, quando você quiser ter conversas verdadeiras, esvazie o eu, esvazie o meu e esvazie o sou. E deixe que a sua natureza humana, que não é diferente dos seus interlocutores, conduza a conversa. Aí, certamente, muito pode se produzir e muito pode se fazer, e certamente sempre no sentido de ser benéfico a todos. Então, tem um outro trecho dito por Aristófanes que diz: ensinar não é encher um vaso, é acender um fogo. Assim diz um grande amigo, Plínio, coteto do Sírio, é o responsável lá pela medicina integrativa. Ele sempre fala que uma boa conversa só existe se a gente acender um baita fogo. Né? O fogo que ilumina, o fogo que aquece, o fogo que queima o ego para que a essência humana possa realmente ressurgir ali. E Einstein diz: só existe inteligência coletiva. É muito bonita essa fala.
A inteligência individual, a inteligência do isolamento, a inteligência do ego, não é uma inteligência, é uma ignorância, porque ela desconhece a interdependência. Então, não há nada de inteligente ali. Agora, a inteligência coletiva, ela entende, acima de tudo, a interdependência. Porque ela sabe que qualquer coisa só é possível graças à contribuição de incontáveis outras pessoas. Então, eu acredito que era sobre isso que eu queria falar com vocês, sabendo que hoje, eu já mencionei isso, né, anteriormente, o CBCT, o treinamento da compaixão na abordagem cognitiva, é um protocolo desenvolvido pelo Geshe Lobsang Tenzin na Emory, mas ele tem, a base dele é o Lojong, que é o treinamento da mente dentro do budismo. E ele foi elaborado ali dentro de uma solicitação do diretor da Faculdade de Medicina da Emory. Mas Sua Santidade Dalai Lama já há mais de 20 anos, 25 ou mais, juntamente com Paul Ekman, com Daniel Goleman, com pessoas fantásticas, cientistas fantásticos, que têm até hoje como uma coisa em comum muito forte entre elas, que é produzir conhecimento no sentido de promover o bem-estar humano, o bem-estar coletivo, o bem-estar da sociedade. Então, dentro desse grande sonho de Sua Santidade, de lembrar que trabalhar com os adultos, nós somos adultos, vai velho que nem o crank, assim, é mais difícil ainda. Mas tem pessoas que nem eu aí nesse fórum, aí nesse painel, né? Então a gente sabe que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cranky, né? Nossa mente já está cheia de vícios, cheia de hábitos, cheia de... Agora, a mente das crianças é pura, é aberta, é livre, né? Então a sociedade, na sua própria experiência, né, de vida, sempre entendeu que se nós tivermos que educar, que nós tivermos que oferecer o melhor, tem que ser as crianças. Mas esse o melhor não é no sentido acadêmico somente. De novo, o conhecimento acadêmico ajuda muito, mas um conhecimento acadêmico desprovido do conhecimento da natureza humana, das qualidades humanas, não vai surtir muito efeito. Então, disso surge o C-Learning, educação socioemocional baseada em ética. A educação socioemocional já está no mercado já há muitos anos, em diferentes países, gerido por diferentes grandes instituições de educação e pesquisa no mundo. Mas Sua Santidade sentiu que quando se fala em educação socioemocional, há que haver o elemento guia, o norte disso tudo. E disso vem o C-Learning, a educação socioemocional baseada em ética. Esse baseado em ética pode-se dizer baseado no respeito, baseado numa consciência e não produzir de maneira nenhuma sofrimento a outros. Então aí a educação socioemocional, ela tem um norte, ou seja lá o que for que nós venhamos a pensar, fazer, falar, que jamais seja causa e condição de sofrimento a alguém. E isso é o C-Learning. Então a gente brinca, né? Que fala que o CBCT é para adulto e o C-Learning é para as crianças. Só que o C-Learning, o seu próprio caminho, ele não permeia só do kindergarten até o ensino médio. Ele vai começar a ser provado também extremamente instrumental dentro do mundo das universidades. Porque mais e mais os jovens, as pessoas estão adentrando a universidade muito jovens. Então é importante que a gente dê voz, né, a todas as fases do crescimento humano. E que essa voz seja a voz das virtudes humanas, seja a voz das qualidades humanas. Que todos, de alguma maneira, venham a saber sobre as 6 paramitas.
porque não é novidade, porque elas são inerentes à nossa natureza humana. Mas que elas venham a saber que tal conhecimento, que tal qualidade é o que vai ser o grande guardião daquilo que nós seres humanos aspiramos. Uma vida feliz e realizadora. Então, neutralidade realmente não leva a lugar nenhum. Nós precisamos dar voz a essas qualidades que nós temos. Dar voz a elas, norteada pela ética. Aí, certamente, nós estaremos construindo vias de uma experiência de vida mais positiva, realizadora e benéfica. E o mais importante, cultivar a alegria de ver alguém feliz. E que se essa felicidade, de alguma maneira, foi produzido, né, com as nossas ações, que nesse momento a gente reconheça como é bom ser bom, fazer o bem pelo bem e se sentir feliz com o resultado. Valeu, pessoal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Dia da criança, tinha que ter criança na história, então foi uma maneira que eu achei de trazer tudo isso em homenagem às crianças que nós ainda somos. Né? Eu, pelo menos, sou um bebê no berço. Então, que a gente seja, né, essa alegria. As crianças ali, coisa bonita. É isso aí, mostra as crianças. Ser criança é bom, muito bom. Então, gente, muito obrigado por virem participar dessa conversa hoje, feriadão. Vocês estão aí com suas famílias, com seus filhos, também com seus pais, pedindo colo, né? Recordando como é bom ser criança. Um lindo final de noite a todos vocês. Bom retorno ao trabalho amanhã. E eu vou aproveitar e desejar um feliz dia das crianças para todos vocês. Meio tarde, mas nunca é tarde, porque não é meia-noite. Tá bom? Muito obrigado por tudo, pessoas. Uma boa noite para vocês.